Bom dia, graça e paz de Cristo ao teu coração. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Estamos hoje aqui, dia 6 de julho, há 187 dias, lendo, compartilhando a palavra de Deus que transforma vidas. E sem perca de tempo, bloco de anotações, caneta em mão e anote aí as referências da leitura da palavra de Deus do dia de hoje. Anote aí, no Novo Testamento, Evangelho de Marcos, capítulo 13, do versículo 14 ao versículo 37. Lá no Antigo Testamento, livro de 1 Reis, capítulo 7, e o livro de Oséias, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 16. E vamos, sem perca de tempo, também fazer a oração da palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós vamos ler a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo agora nos auxilie, nos ajude e nos conduza na navegação no rio do Teu Espírito. Que possamos mergulhar nas profundezas da Tua revelação. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Marcos capítulo 13, do versículo 14 ao versículo 37. Mas quando vos virdes a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, de pé onde não deveria, quem lê compreenda, então os que estiverem na Judéia fugirão para os montes. E não deixai o que estiver sobre o telhado descer para casa, nem entrar nela, nem levar coisa alguma de sua casa. E não deixar voltar o que estiver no campo para buscar o seu manto. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não seja no inverno, porque naqueles dias haverá aflição tal como nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora e jamais haverá. E se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou aqueles dias. Então, se algum homem vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ele está ali, não o acrediteis, porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, farão sinais e maravilhas para seduzir, se possível, até os eleitos. Ficai atentos, porque eu tenho predito todas as coisas. Mas naqueles dias, após a tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão no céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará seus anjos e ajuntará os seus eleitos desde os quatro ventos, das extremidades da terra às extremidades do sol. Mas aprendei a palavra da figueira, quando o seu ramo está tenro e brotam folhas, sabei que próximo está o verão. Assim também vós, quando vires acontecer coisas, sabei que está perto as portas. Na verdade eu vos digo que não passará esta geração até que todas as coisas sejam feitas. Céu e terra passarão, as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora nenhum homem sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho do Pai. Tomem cuidado, orai e vigiai, porque não sabeis quando chegará o fim. O Filho do Homem é como um homem vigiando para longe, que deixou a sua casa e lhe deu a autoridade dos seus servos, e a cada homem o seu trabalho, e ordenou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, à tarde ou à meia-noite, ao cantar do galo ou pela manhã, para que, vindo ele subitamente, não vos encontre dormindo. É o que eu digo a vós, e a todos eu digo, vigiai. 1 Reis, capítulo 7. Para Salomão estava construindo a própria casa, havia 13 anos e ele terminou toda a casa. Ele construiu também a casa da floresta do Líbano. O seu comprimento era de 100 côvados, sua largura de 50 côvados, a sua altura de 30 côvados, sobre 4 fileiras de pilares de cedro
com vigas de cedro sobre os pilares. Ela foi coberta com cedro acima das vigas, que se assentam sobre 45 pilares, 15 em uma fileira. Havia janelas de 3 fileiras, a luz estava contra a luz das 3 fileiras. E todas as portas e postes eram quadrados, como janelas, e a luz estava contra a luz em 3 fileiras. Ele fez um pórtico de pilares, e o comprimento era de 50 côvados, e a sua largura de 30 côvados. E o pórtico estava diante deles, e os outros pilares e a viga grossa estavam diante dele. Então ele fez um pórtico para o trono onde poderia julgar, o pórtico de juízo, e o cobriu com cedro de um lado do chão até o outro. E a sua casa onde ele habitava tinha um outro pátio dentro do pórtico, o qual era de feitio semelhante. Salomão também fez uma casa para a filha de Faraó, a quem havia tomado como esposa, semelhante a este pórtico. E todos esses eram de pedras caras, segundo as medidas das pedras talhadas, serradas com serras, por dentro e por fora, desde a fundação até a cumieira. Assim a parte externa em direção ao grande pátio. E a fundação era de pedras caras, pedras grandes, pedra de 10 côvados, pedras de 8 côvados. Na parte superior estavam as pedras caras, segundo as medidas das pedras talhadas e cedros. E o grande pátio ao redor era de 3 fileiras de pedras talhadas, uma fileira de vigas de cedro, tanto no pátio interno da casa do Senhor, como no pórtico da casa. E o rei Salomão mandou retirar Hirão de Tiro. Ele era o filho de uma viúva da tribo de Naphtali, e seu pai era um homem de Tiro, um trabalhador do bronze, e era cheio de sabedoria, entendido e estudo para executar todos os trabalhos de bronze. Ele veio até o rei Salomão e executou todo o seu trabalho. Portanto, ele fundiu 2 pilares de bronze de 8 côvados de altura por peça, uma linha de 12 côvados envolvia ambos. Ele fez 2 capitéis de bronze derretido para serem postos no alto dos pilares. A altura de um capitel era de 5 côvados e a altura de outro era de 5 côvados. As redes de trabalho trançado, as redes em forma de correntes, eram os capitéis que estavam no alto dos pilares. 7 para um capitel e 7 para outro capitel. Ele fez pilares, 2 fileiras ao redor sobre uma rede para cobrir capitéis que estavam no alto com romãs. Assim ele fez para o outro capitel. E os capitéis estavam no alto dos pilares, eram lírios trabalhados no pórtico, 4 côvados. Os capitéis sobre os 2 pilares também tinham romãs no alto, acima do bojo que estava junto à rede. E as romãs eram 200 em fileiras ao redor sobre o outro capitel. E ele levantou pilares no pórtico do templo, levantou o pilar da direita, chamou de Jaquim, levantou da esquerda e chamou de Boaz. E no alto dos pilares havia lírios trabalhados. Assim foi terminada a obra dos pilares. Ele fez um mar derretido, fez côvados de uma borda a outra, o que era todo redondo, e a sua altura era de 5 côvados, e uma linha de 30 côvados envolvia em redor. Debaixo da sua borda, ao redor, havia botões que envolviam por 10 côvados, envolvendo o mar ao seu redor. Os botões eram fundidos em 2 fileiras, quando ele foi fundido. Ele se posicionava sobre 12 bois, 3 olhando para o norte, 3 olhando para o oeste, 3 olhando para o sul, 3 olhando para o leste, e o mar foi posto no alto sobre eles. Todas as suas partes traseiras estavam para dentro. Ele tinha 1 palmo de espessura e sua borda foi confeccionada como a borda de uma taça, com flores de lírio, e continha 2.000 batos. Ele fez 10 bases de bronze, 4 côvados era o comprimento de uma base, 4 côvados de sua largura, 3 côvados de altura. E era a obra das suas bases desta forma.
Elas tinham bordas e as bordas ficavam entre os ressaltos. Nas bordas que ficavam entre os ressaltos eram leões, bois e querubins. E sobre os ressaltos havia uma base acima, debaixo dos leões e dos bois havia certos acréscimos feitos de material fino. Cada base tinha 4 rodas de bronze e chapas de bronze, e seus 4 cantos tinham suportes por baixo. Debaixo da pia estavam os suportes fundidos, e ao lado de cada acréscimo. E a sua boca dentro do capitel acima era um côvado. No entanto, a sua boca era redonda, segundo o feitio da base, um côvado e meio. Também sobre sua boca havia entalhes com suas bordas quadradas, não redondas. E debaixo das suas bordas havia 4 rodas, e os eixos das 4 rodas eram unidos à base, e a altura de uma roda era de um côvado e meio. O feitio das rodas era semelhante ao feitio de uma roda de carruagem, e seus eixos, as suas cambãs e seus cubos e os seus raios eram todos derretidos. Havia 4 suportes nos 4 cantos de uma base, e os suportes eram da própria base. E no alto da base havia um aro de meio côvado de altura, e no alto da base os seus ressaltos e suas bordas eram do mesmo, porque na chapa dos seus ressaltos e nas suas bordas ele entalhou querubins, leões e palmeiras, segundo a proporção de cada um, o acréscimo ao redor. Segundo esta forma, ele fez 10 bases, que tinham fundição, uma medida e um mesmo tamanho. Ele fez então 10 pias de bronze, uma pia contínua de 40 batos, cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases, uma pia. Ele pôs 5 bases do lado direito da casa, 5 do lado esquerdo da casa, e colocou o mar no lado direito da casa, em direção ao oriente, de frente ao sul. Irão fez pias e as pás e as bacias. Assim Irão terminou toda a obra que o rei Salomão para a casa do Senhor. Os 2 pilares, os 2 globos dos capitéis que estavam no alto desses 2 pilares, as suas 2 redes para cobrir as 2 tigelas dos capitéis que estavam no alto dos pilares. As 400 romãs das 2 redes, a saber, 2 fileiras de romãs para uma rede, para cobrir 2 tigelas de capitéis que estavam sobre os pilares. E as 10 bases, 10 pias sobre as bases, um mar e 2 bois debaixo do mar. As panelas, as pás, as bacias e todos aqueles vasos os quais Irão fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, eram de bronze lustroso. Na planície do rio Jordão, o rei fundiu no solo ardiloso em Sucote e Zaretã. Salomão deixou de passar todos os vasos, porque eles eram muitíssimos. Tampouco o peso do bronze foi conhecido. Salomão fez todos os vasos que pertenciam à casa do Senhor, o altar de ouro, a mesa de ouro, sobre o qual estão os pães da preposição, os candelabros de ouro puro, 5 no lado direito, 5 no lado esquerdo, diante do oráculo com flores e as lâmpadas, e as espivitadeiras de ouro, as tigelas e as espivitadeiras, e as bacias, as colheres, os incensários de ouro puro, e as dobradiças de ouro, tanto para as portas da casa de dentro e o lugar santíssimo, como para as portas da casa, a saber, do templo. Assim foi terminada toda a obra do rei Salomão para a casa do Senhor. E Salomão trouxe para dentro as coisas de Davi, seu pai, que ele havia dedicado: a prata, o ouro e os vasos que ele colocou entre os tesouros da casa do Senhor. Oséias capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 16. Não te alegres, ó Israel, não exultes como os outros povos, pois tu pela fornicação abandonaste o teu Deus, amaste a recompensa mais do que todas as eiras de trigo. A eira e o lagar não os alimentarão, e o vinho novo lhes faltará.
Eles não habitarão na terra do Senhor, mas Efraim retornará para o Egito e comerão coisas imundas na Síria. Eles não oferecerão ofertas de vinho ao Senhor, nem agradarão com elas. Os seus sacrifícios são como pão pranteado. Todos eles que dormem ficarão poluídos, porque o seu pão para a sua alma não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia solene e no dia da festa do Senhor? Eis que se foram por causa da destruição, mas o Egito os ajuntará, Mefins os sepultará, os lugares agradáveis para a sua prata, as urtigas os possuirão, espinhos estarão em seus tabernáculos. Os dias da visitação chegarão, os dias da recompensa chegarão. Israel saberá, o profeta é um tolo, o homem espiritual é louco, por causa da multidão da tua iniquidade e grande ódio. O vigia de Efraim estava com meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador e as aves em seus caminhos, o ódio na casa do seu Deus. Eles se corromperam profundamente, como nos dias de Gibeá. Portanto, ele se lembrará das suas iniquidades e visitará os seus pecados. Achei Israel como uvas no deserto, vi vossos pais como os primeiros frutos de uma figueira, mas eles foram para Baal Peor e se separaram para essa vergonha e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória voará como um pássaro desde o nascimento, desde o ventre, desde a sua concepção. Ainda que criem seus filhos, contudo os privarei deles, para que não fique nenhum homem. Ai deles quando eu os apartar. Efraim, assim vejo Tiro, está plantado num lugar agradável, mas Efraim levará os seus filhos ao matadouro. Dai-lhes, ó Senhor, mas que lhes darás? Darás um ventre que aborte os seios secos? Toda a maldade está em Gilgal, porque os odiei, por causa da maldade das obras o lancei para fora da minha casa. Não os amarei mais, mas os seus príncipes são rebeldes. Efraim está ferido, sua raiz está seca, não darão frutos. Sim, ainda que gerem, matarei até os frutos queridos do seu ventre. Finalizamos a leitura da palavra de Deus do dia de hoje e quero convidar você sem tempo algum para nós juntos elevarmos a nossa oração a Deus e realizarmos agora a oração da fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui unindo a nossa fé, eu e o teu filho e a tua filha. No poderoso nome de Jesus Cristo, nós queremos, Pai, unir a nossa fé, clamando ao Deus vivo e verdadeiro. Senhor, nós lemos a tua palavra, nós, Pai, temos a ti como único e Senhor, Salvador e o nosso Deus. Senhor, que o Senhor venha abençoar os teus filhos. Nós queremos agora repreender na autoridade do nome de Jesus toda a seta maligna, todo o laço de Satanás, todas as algemas, grilhões sejam despedaçados pelo poder do Espírito de Deus. Que o Senhor venha agir em favor dos teus filhos, venha curá-los, libertá-los, mandar provisão para os teus filhos nesses tempos de escassez. A porta está aberta, encaminha eles para as portas dos teus projetos, dos teus planos, que agindo o Senhor, quem impedirá? Senhor, sê em favor dos teus filhos, é o que nós te pedimos, oramos e te louvamos em nome de Jesus. Amém? Voltaremos amanhã, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Fica com Deus.